Fala, moçada que curte literatura! Eu sou José Luiz e este é o Literanerd. Well, it goes up way too fast, though they say it's built to last. A luz bruxuleante da vela quase extinta via abrirem-se os olhos amarelos e baços da criatura. Respirou, sim, respirou com esforço, e um movimento convulso agitou-lhe os ombros. Ó castigo divino! Sua pele amarela mal encobria os músculos e artérias da superfície inferior. Os cabelos eram de um negro luzidio e como que empastados. Seus dentes eram de um branco imaculado, e em contraste com esses detalhes, completavam a expressão horrenda dois olhos aquosos, parecendo diluídos nas grandes órbitas em que se engastavam. A pele apergaminhada e os lábios retos e de um roxo enegrecido. Hoje eu vim falar para vocês de Frankenstein, de Mary Shelley, e eu tenho tanta coisa para falar dessa obra que é provável que esse vídeo fique gigante, mas eu garanto que vai valer a pena. Eu li ele para a Semana do Horror da Maratona Literária da Primavera e também para a discussão do fórum Entre Pontos e Vírgulas. Eu vou deixar o link do fórum aqui embaixo, deem uma olhada lá que as discussões são incríveis. Frankenstein, ou Prometeu Moderno, foi escrito pela Mary Shelley entre 1816 e 1817, quando ela tinha apenas 19 anos. Foi publicado pela primeira vez em 1818. E a versão que nós lemos hoje, que é considerada definitiva, é a terceira edição, que foi publicada em 1831. A história da criação do livro Frankenstein é, por si só, digna de um mestre de terror. Em 1815, o Monte Tambora, localizado na região que hoje é conhecida como Indonésia, entrou em erupção, jogando mais de 1,5 milhão de toneladas de poeira na atmosfera. Até hoje ele é considerado a maior erupção já registrada na Terra. Isso bloqueou a luz solar e deixou o ano de 1816 sem verão em todo o hemisfério norte. Em 1816 ficou conhecido como o Ano Sem Verão. Nessa época, a produção agrícola dependia exclusivamente do clima. Culturas agrícolas foram totalmente perdidas e o gado morreu, o que resultou no pior período de fome registrado em todo o século XIX. E foi em 1816 que Mary, ainda solteira, foi passar o verão na Suíça, juntamente com seu futuro marido, Percy Shelley, e o escritor John Polidori, em uma casa alugada pelo Lord Byron. E eles foram forçados a ficar confinados na casa durante muitos dias, devido ao clima anormalmente frio para aquela época. E por isso eles passavam todo o tempo livre lendo histórias de terror alemãs traduzidas para o francês. Foi aí que o Lord Byron propôs para que cada um deles escrevesse uma história de fantasmas. O Percy logo deixou isso de lado. O Byron escreveu um conto que ele acabou usando mais tarde para finalizar um poema. Já o Polidori escreveu um fragmento de uma obra que mais para frente seria O Vampiro, que é considerado o primeiro romance ocidental que contém os vampiros do jeito que nós conhecemos hoje. Vampiros de verdade, não aquelas fadinhas que ficam saltitando nos livros da Stephenie Meyer. O romance do Polidori é tão importante que ele serviu de inspiração para o Bram Stoker escrever o seu Drácula. Já a Mary Shelley foi a única que passou realmente vários dias pensando na sua história sem conseguir criar nada a princípio. Até que em uma noite ela sonha com um jovem cientista que não consegue encarar a criatura horrenda que ele mesmo criou. A base da história de Frankenstein acabava de nascer. Ela começou a escrever o que imaginava que seria um conto, mas Percy a encorajou a expandi-lo. Depois de mais de um ano, finalmente nós tínhamos a primeira versão de Frankenstein, ou Prometeu Moderno. Essa primeira versão foi lançada anonimamente. Durante um tempo foi falado que Percy teria escrito uma boa parte da história, mas ele mesmo esclareceu que só escreveu o prefácio. Toda a obra é de autoria exclusiva de Mary Shelley. No livro nós temos um jovem estudante chamado Victor Frankenstein, que é acometido pela ideia fixa de criar uma vida do nada, utilizando apenas os seus conhecimentos científicos. Assim que ele consegue atingir seu objetivo, a criatura viva é tão horrenda que ele não consegue encará-la, passando imediatamente a rejeitá-la como se fosse uma aberração. O monstro foge enquanto seu criador cai doente. Ele fica meio delirante durante vários meses e quase morre, e acaba sendo ajudado por um velho amigo que vai visitá-lo. E é a partir daí que todas as tragédias do livro se desenrolam. E são muitas tragédias. A primeira coisa interessante para se falar e que muita gente não sabe é que Frankenstein é o nome do cientista e não da criatura. O monstro não tem um nome. Refere-se a ele como criatura, ou demônio, ou monstro mesmo, entre outras palavras. Acho que o nome Frankenstein acabou sendo associado ao monstro por causa do filme de 1931. Nós tínhamos o nome Frankenstein enorme no cartaz, com a foto gigante do Boris Karloff. E eu acho que isso faz as pessoas pensarem, com certeza ele é que é o Frankenstein. Falando de cinema, eu já conhecia várias adaptações cinematográficas de Frankenstein, como vocês podem ver aqui. O Frankenstein de 1931, A Noiva de Frankenstein, A Maldição de Frankenstein, da Hammer, O Monstro de Frankenstein, que também é da Hammer, O Jovem Frankenstein, que é uma sátira do Mel Brooks para os filmes antigos, e aqui de novo os filmes da Universal, mas numa versão linda em Blu-ray.
A versão dos filmes da Universal que eu tenho em DVD veio nesse caixão, que é muito legal. Eu conhecendo os filmes, a primeira coisa que me espantou profundamente foi que nada daquela parte do cientista dando vida ao monstro com eletricidade e gritando "It's alive" está no livro. She's alive! Alive! Give my creation life! Live! 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 It's alive. It's alive! Look, it's moving. It's alive. It's alive. It's alive. It's moving. It's alive. Oh, it's alive. It's alive. It's alive. It's alive. Oh, in the name of God. Now I know what it feels like to be God. A verdade é que a eletricidade nem é mencionada no livro. O processo da criação do monstro é descrito muito vagamente, nós ficamos sabendo muito mais do que o Victor está sofrendo naquele momento do que ele está fazendo realmente. Depois eu li que parece que nas primeiras versões a Mary Shelley citava o galvanismo, que era uma ciência que estava muito em voga na época, que consistia em usar a eletricidade para fazer corpos se moverem. Mas na versão que eu li isso não é falado. Isso é bem estranho para mim. Essa ideia da eletricidade e do laboratório do cientista maluco e do It's Alive está muito embrenhado na cultura pop e no imaginário popular, e eu achei estranho descobrir que nada disso fazia parte do livro. E a segunda coisa que é muito surpreendente para quem viu qualquer filme do Frankenstein é que a criatura é extremamente inteligente, e não aquele zumbi descerebrado que também ficou no imaginário popular. Eu acho que graças principalmente à interpretação do Boris Karloff. A gente pode dizer até que a criatura rivaliza em inteligência com o próprio Victor Frankenstein. E essa criatura, sendo inteligente e dotada de sentimento, logo percebe a tristeza da sua existência. Ela é fadada à solidão e ao ódio de todos os humanos, por ter um aspecto que causa nojo e terror em todos de quem ela chega perto. Depois de tentar sem sucesso se aproximar de alguns humanos, o Victor Frankenstein inclusive, ela decide se tornar um monstro que todos esperam que ela seja, começando a cometer atos de extrema crueldade, especialmente para se vingar de Victor, o seu criador que a rejeitou. Então é essa história que nós acompanhamos. A criatura tentando, em vão, conseguir uma companhia que o livre de sua solidão, e o Victor sempre à beira da loucura, tentando deter de alguma forma esse ser que ele criou e que causa tanto ódio e terror nele mesmo. Aliás, eu acho que o principal tema do livro é a solidão, já que não só a criatura é solitária, mas também o Victor, que está sendo consumido pela culpa do ato horrível que fez. Criar uma vida, afinal, é algo que só os deuses deveriam fazer. E que ele não pode contar para ninguém, já que ele acha que seria imediatamente taxado como louco. E por isso ele acaba vivendo essa vida tão solitária quanto a da sua criação. E além disso, a Elizabeth, que é o grande amor da vida do Victor e que vive com sua família, também acaba entrando nessa solidão, já que a tragédia se abate sobre toda a família Frankenstein. E ela não entende por que o Victor não pode se abrir com ela. A primeira parte do livro é meio arrastada, enquanto o Victor é criança e depois estudante, mas depois a história engrena e a gente fica curioso para saber o que vai acontecer nessa relação de caça e caçador existente entre o Victor e a criatura, onde nunca fica muito claro quem é a caça e quem é o caçador, por sinal. Outra curiosidade da obra é que ela é toda escrita através de longas cartas, e mais, são cartas escritas por uma pessoa que não faz parte de toda essa trama do Frankenstein. Um aventureiro está escrevendo cartas para sua irmã, e encontra o Victor. Em determinado ponto da carta, ele começa a contar para a irmã a história que o Victor contou para ele. E mais para frente ele começa a escrever a história que a criatura contou para o Victor e depois contou para ele. Enfim, se a gente pensar bem, os fatos podem ter sido bem diferentes, já que eu não sei se essas cartas podem ser consideradas um relato tão confiável assim. Tá, ele diz que o Victor revisou seus escritos, mas até aí... A única coisa que me incomodou bastante no livro foi o fato do Victor criar seu monstro, dar vida a ele, e que no momento em que ele recebeu a vida, decidir que ele era monstruoso demais. I'm sorry. E que não queria mais saber dele. Sério mesmo? Por que você não decidiu isso 5 minutos antes? Nos filmes, o Frankenstein sempre fica super empolgado com a sua criação e só passa a rejeitá-la quando percebe que ela ataca as pessoas. Mas isso não daria para acontecer no livro, já que a criatura é, a princípio, inteligente e pacífica. Eu falei sobre essa impressão lá no fórum, e eu acabei recebendo uma resposta da Lua que meio que dá uma explicação para isso.
Segundo as impressões dela, o Victor estava num frenesi muito grande enquanto fazia sua criatura. E só se tocou realmente do que tinha feito quando aquele ser horrível criou vida. Aquilo meio que deu um clique nele. Ok, mas ainda assim... De qualquer forma, eu recomendo muito a leitura de Frankenstein para todos. É um livro clássico. Em alguns pontos ele é até meio ingênuo. Afinal, ele é uma história que fala de ciência no começo do século XIX. Muito antes de praticamente todas as grandes descobertas científicas. Mas a gente pode dizer que é o primeiro livro que mistura horror com ficção científica, mas que tem muito mais drama e menos terror do que a gente poderia imaginar. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir e assinar o canal. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida a respeito do Frankenstein, da Mary Shelley ou do Ano que Não Teve Verão, escreva nos comentários que eu respondo para todo mundo. Se você já leu Frankenstein, comente também falando o que você achou. Essa foi a penúltima leitura que eu fiz para a Maratona Literária da Primavera. Eu já fiz um vídeo falando tudo que eu li no mês passado nessa maratona. Clique na descrição para ver esse vídeo. Procure por mim nas redes sociais, é Literanerd no Instagram, no Facebook e no Scoob. E até a próxima.